Fala galera, vamos aqui para uma dica muito bacana de volume na tua prova do Enem. Muito tranquilo entender o que é o conceito de volume. Compare comigo. Volume simplesmente é a capacidade que um objeto tem de comportar algo. Dependendo do formato desse objeto, para determinar o seu volume, nós vamos analisar a área, ou melhor, a figura que estiver na base. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou considerar como sendo um quadrado de lado L e E. Para calcular o volume, eu devo entender, por exemplo, a seguinte ideia. Vamos imaginar um caderno. Se você tiver uma folha de caderno apenas, ela vai possuir comprimento e largura, mas ela não tem uma espessura de certa forma considerável. Mas quando você sobrepõe várias folhas do mesmo formato, do mesmo tamanho, umas sobre as outras, você percebe que vai se criando simplesmente uma determinada espessura. Essa espessura para nós vamos chamar aqui de altura, beleza? Uma alturazinha H. E aí a ideia de volume é como se fosse simplesmente várias dessas folhas, várias dessas áreas sendo somadas umas sobre as outras. Mas você aprendeu que quando você soma várias vezes o mesmo número, você pode simplesmente multiplicar. Nesse caso, multiplicar pela nossa altura, beleza? Ou seja, simplesmente quando eu venho trazer a vocês a ideia de volume, eu vou te dizer que o volume de um determinado prisma, ele vai ser calculado como sendo a área da figura que está na base, vezes a altura dessa figura, tudo bem? Ou seja, o nosso volume desse prisma aqui em específico, com a figura que está na base, eu te falei que é um quadrado, né? Então, o volume vai ser L ao quadrado vezes a nossa altura, beleza? Mas aí tu pode perguntar, e Jacó, e se for uma figura diferente? Por exemplo, e se for um hexágono na base? Muito tranquilo. Lembra, um hexágono regular, ele é simplesmente formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos equiláteros. Então basta você lembrar que a área de um triângulo equilátero ela é encontrada através de um teorema de Pitágoras, né, onde você vai simplesmente calcular a sua altura primeiro e depois multiplicar com o tamanho da base, chegando simplesmente na seguinte conclusão: a área é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembra que eu contei 6 triângulos equiláteros? Então é isso, né? A nossa área do hexágono ela vai ser 6 vezes, aqui galera, 6 vezes, tá? A nossa área do triângulo equilátero. Depois disso, se você quiser calcular o volume de um prisma de base hexagonal, o que você faz? Lembra? O volume desse prisma ele vai ser simplesmente a área da base vezes a altura que esse prisma tem. Tudo bem? Se você gostou dessa dica, continua acompanhando a gente aqui no Instagram, porque mais dicas como essas virão e cada vez melhores, beleza? Compartilha com o teu amigo, com a tua amiga que está precisando também dessa forcinha na matemática. Vamos para cima!